Meus amados irmãos, amigos, mais uma vez nos reunimos para prestarmos culto de adoração ao nosso Deus. E nós vamos dar início ao nosso culto desta noite, entoando o hino de número 25 do Inário para o Culto Cristão, que tem como título Tu és fiel, Senhor.
Os aniversariantes da semana que passou, desta semana que estamos vivendo, na verdade no sábado, dia 4, aniversariou o irmão Bruno Duarte Pereira. No dia 10, estará aniversariando a irmã Fátima Aparecida Miller. No dia 11, a irmã Regilene Giovannini Vieira. E no dia 12, o irmão José Ronaldo Vieira. A estes irmãos aniversariantes, estendemos o nosso abraço e o nosso desejo de que o Deus eterno, nosso Senhor, vos abençoe abundantemente e que tenhais um novo ano de muitas vitórias, de muitas bênçãos. Certamente dificuldades virão, mas a certeza de que o nosso Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo estarão com vocês é maior. Deus abençoe mais uma vez aos 4 aniversariantes. Quero aproveitar também para dizer que no domingo eu acabei ficando sem bateria no final do culto e alguns irmãos enviaram mensagens jamais para o fim, eu acabei não lendo. Uma mensagem foi do meu irmão Inácio Pinheiro Nunes Filho de Campinas. Ele deixa os seus parabéns, dizendo ao seu amigo, ao nosso amigo Oséias, desejo que Deus o abençoe neste novo projeto de vida. Também enviou mensagem a irmã Laide Vendramini, de São Paulo, dizendo boa noite, pastor Isaac, parabéns à sua esposa pelo dia merecidamente comemorado, o dia do pastor, da esposa do pastor, no domingo, dia 5. A irmã Lourdes Gandolf também, ela agradece ao Senhor pela mensagem e pelas bênçãos recebidas. A irmã Maria de Lourdes Selmin, que está lá em Cuiabá, deixa o seu boa noite comigo, com a minha família e com toda a igreja. Deus abençoe a irmã. E por último, a irmã Ângela Bruno também deixa o seu boa noite. Nós vamos orar agradecendo a Deus pelos aniversariantes, pelas mensagens que recebemos no último domingo, inclusive estas que eu acabei de ler. Querido Senhor, nós agradecemos-te pelas bênçãos recebidas até o presente momento. Nós entendemos que não somos merecedores de nenhuma delas, mas o seu muito amor para conosco, ele transcende tudo aquilo que porventura pudesse impedir que nos atendesse, que nos amasses, que nos tratasse com todo o carinho que te é peculiar. Muito obrigado, Senhor amado, por tua grande bênção na nossa vida. E queremos agradecer-te pela vida dos aniversariantes, pela vida dos irmãos que participam deste culto, e em especial te pedir que tu derrames as tuas mais ricas e escolhidas bênçãos sobre nossas vidas, que este culto seja grandemente abençoado por ti, e que a tua palavra possa profundamente penetrar os corações e que sejamos grandemente abençoados e edificados. É a oração que te fazemos no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Nós vamos entoar mais um cântico. Grandes coisas, que Deus possa abençoar a cada irmão enquanto estivermos cantando, que todos possam se sentir abraçados. Tu és o Deus dessa terra, tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para
Dando sequência ao nosso culto desta noite, nós vamos ler a palavra de Deus, depois vamos orar e entoar mais um cântico e então meditaremos no texto lido, ou que vamos ler. Vamos então ler em João capítulo 11, versículos 32 a 44. O texto bíblico diz o seguinte: Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, caiu-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, comoveu-se profundamente em espírito e perturbou-se. Perguntou ele: Onde o pusestes? Responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: Vede como o amava. Alguns, porém, disseram: Não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer também que este não morresse? Jesus comoveu-se profundamente outra vez, dirigiu-se ao sepulcro. Era uma gruta com uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: Tirai a pedra. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, pois já hoje é o 4º dia. Então Jesus lhe disse: Não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que me rodeia, para que creiam que tu me enviaste. Tendo dito isto, Jesus clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, tendo as mãos e os pés enfaixados e o rosto envolto num lenço. Disse Jesus: Desatai-o e deixai-o ir. Nós vamos entoar mais um cântico, e agora o cântico Te Louvarei. Perto quero estar, junto aos teus pés,
Oremos, irmãos. Querido Senhor, mais uma vez nos dirigimos a Ti. Somos agradecidos pelos aniversariantes que citamos, irmãos Bruno, irmã Fátima, Regilene e José Ronaldo. Obrigado por estas vidas, pelo que tens feito por eles, e pedimos-te que este novo ano seja de muitas realizações e que todas elas sejam de acordo com a Tua vontade, que o Teu querer se cumpra na vida de cada um desses irmãos, que eles se sintam grandemente abençoados por Ti. Mais uma vez pedimos-te por Tua palavra lida e pela mensagem que vamos ouvir neste momento, que ela venha de encontro às necessidades do nosso coração. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Eu quero continuar falando aos irmãos sobre o tema: é fé ou é lógica? Hoje encerramos este ciclo de mensagens, a terceira mensagem. Nós, nas semanas anteriores, destacamos vários aspectos ligados ao texto em si. Falamos sobre a preocupação dos discípulos em voltar para Betânia, passando por Jerusalém, que ficava muito próximo. Falamos sobre o encontro de Jesus com Marta. Falamos também sobre o encontro de Jesus com Maria. Falamos sobre o fato de Jesus ter chorado. Em suma, falamos sobre vários aspectos ligados ao milagre realizado por Jesus. Falei sobre o fato de Jesus se identificar com a nossa dor. Ele é aquele que cura as nossas chagas e por elas é ferido, segundo encontramos na palavra de Deus. Vimos também que Jesus sabe o que é a dor da traição, Jesus sabe o que é a dor da humilhação, Jesus sabe o que é a dor da enfermidade. E dissemos ainda, concluindo na semana passada, que Jesus é aquele que enxuga as nossas lágrimas depois de chorar conosco. Ele não está apenas presente no nosso sofrimento. A Bíblia nos diz que Ele se compadece de nós e Ele chora conosco a nossa dor, o nosso sofrimento. Hoje eu quero dar continuidade falando sobre o seguinte aspecto: Jesus não exclui a participação humana em face da sua intervenção milagrosa. É o que fica bastante evidente nos versículos 39, 40 e 44. Versículos 39 e 40, Jesus diz: tirai a pedra. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, pois é o quarto dia. Então Jesus lhe disse: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Versículo 44. O morto, tendo ouvido a voz de Jesus, tendo os pés e as mãos enfaixados e o rosto envolto em um lenço, disse o Senhor àqueles que ali estavam: desatai-o e deixai-o ir. Repito, Jesus não exclui a participação humana em face da sua intervenção milagrosa. Quando Jesus diz às pessoas presentes àquele local onde Lázaro havia sido enterrado, quando ele diz tirai a pedra, ele estava mostrando aos presentes naquele local que só ele tinha poder para ressuscitar um morto. Isso ele algumas vezes já realizara no seu ministério e as pessoas ali presentes tinham conhecimento deste fato. Agora, tirar a pedra e desatar o homem enfaixado, isso as pessoas poderiam fazer perfeitamente. E então Jesus ordena que eles o façam, porque ele não precisava fazer aquilo que os homens podem fazer. Esta é uma lição que nós precisamos tirar para a nossa vida diária. O Senhor não fará aquilo que nós podemos, a não ser que Ele deseje, fazê-lo. Logo em seguida, o texto diz que Jesus chamou a Lázaro da sepultura. Se Jesus não tivesse mencionado o nome de Lázaro, é interessante essa questão,
Estava meditando sobre ela, inclusive nesta manhã. Se Jesus não tivesse citado o nome de Lázaro, possivelmente outros mortos que estivessem ali próximos sairiam do túmulo. Por isso Jesus citou com veemência o nome de Lázaro, para que só este deixasse o túmulo. É assim que o Senhor age em relação a nós. Ele nos conhece perfeitamente bem. Ele conhece a cada um de nós. Ele sabe quais as necessidades de nós, de todos nós, individualmente. E é assim que Ele nos trata. Isso é muito importante, isso é fundamental para a nossa vida. Mas ainda podemos perceber neste fato de Jesus chamar Lázaro para fora do túmulo, é interessante que Lázaro, mesmo morto, obedeceu à voz de Jesus. Já parastes para pensar nisso? Lázaro está morto, mas Jesus está falando com Lázaro. Ele está dizendo a Lázaro: vem para fora. No momento exato, quando Jesus começou a falar com ele, Lázaro ouviu a sua voz e voltou à vida. É interessante, porque a palavra de Deus nos afirma que um dia todos os mortos também ouvirão a sua voz e deixarão os seus túmulos. É o que encontramos, por exemplo, no capítulo 5 deste Evangelho segundo João, nos versículos 28 e 29. Observem as palavras de Jesus. Ele está falando com os judeus, está falando com as autoridades, está falando com os fariseus, com os escribas, com os saduceus, enfim, com a multidão, e ele diz o seguinte: não vos maravilheis disto, pois vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a minha voz e sairão. Os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que praticaram o mal para a ressurreição da condenação. Isso é extraordinário. Jesus tem poder sobre, inclusive, a morte. É o que fica bastante claro neste texto. Mas dando sequência àquilo que estamos meditando a respeito do milagre, quando Jesus chega perto e pede para que tirassem a pedra, Marta, a irmã do morto, ela diz: Senhor, já cheira mal. Aqui Jesus está mostrando que o fato dele mandar tirar a pedra, embora certamente Lázaro estivesse cheirando mal, isto significa enfrentar uma situação que nós não queremos mexer mais nela. Marta não queria mais mexer nessa questão. Para ela, o seu irmão havia morrido, ela iria sofrer o resto da sua vida, mas ela não queria mexer com isso, porque traria para ela lembranças do passado, lembranças muitas delas boas, e até mesmo a lembrança má de estar de frente com o seu irmão morto. Em algumas ocasiões, tirar a pedra é tocar em uma situação que só vai nos trazer mais dor. É abrir a porta para algo que já cheira mal, como diz Marta. Nós temos medo de enfrentar o nosso passado de dor. Marta pensou: não faça isso, Senhor, pois a visão do morto nos trará muitas lembranças. É isso que Marta está dizendo para Jesus. Marta não quer mais ter dor de cabeça, ela não quer mais pensar naquela situação que a constrangeu, que a deixou triste, a sua irmã e a toda a sua família. Quando tiramos a pedra e olhamos para dentro do túmulo, Jesus olha para cima e ora ao Pai. É o que nos diz o versículo de número 41. Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai,
graças te dou, porque me ouviste. Ao enfrentar o mau cheiro de um túmulo aberto, Jesus orou. Oramos nós por aqueles que estão aflitos. Cremos que Deus responde às orações. Temos orado como Jesus orou. Jesus orou para que o milagre acontecesse. Quando Jesus deu graças ao Pai, o milagre aconteceu. Nós, como o Senhor Jesus, precisamos olhar para as outras pessoas e até mesmo para nós mesmos e percebermos que não precisamos ter medo de nada, nem do nosso passado, nem do nosso futuro. Apenas que precisamos viver o nosso presente. O nosso passado, embora em algumas ocasiões possam ter trazido consequências ruins, e muitas vezes não queremos tirar a pedra para não trazer essas lembranças à nossa mente, o nosso passado não foi de todo mal, muitas coisas boas aconteceram. Eu gostaria de ilustrar mais ou menos esta ideia, levando os irmãos a pensarem em Leia, que foi uma das esposas de Jacó. Na verdade, era a irmã mais velha da segunda esposa, Raquel. Raquel era a segunda esposa e era de fato aquela a quem Jacó amava, por quem ele havia trabalhado 7 anos e depois trabalhou mais 7. Mas enganado pelo seu sogro, ele teve que se casar primeiro com Leia, a primeira, mas a primogênita. Essa história encontra-se em Gênesis capítulo 29, versículos 31 a 35. Foi durante e só durante a 4ª gestação, e eu gostaria muito de pedir ao irmão e irmã para prestar atenção a este fato, porque ele é único, ele é muito especial. Foi só durante a sua 4ª gestação que o milagre da graça restauradora de Deus aconteceu no coração de Leia. No versículo 35, depois que ela teve este 4º filho, ela orou ao Senhor dizendo: esta vez te louvarei, Senhor. Nas 3 vezes anteriores ela não havia feito isso, mas agora ela está agradecendo, ela está adorando, ela está louvando ao Senhor. E ela conclui: e por isso chamou o nome de seu filho Judá. O que tem isso a ver? Tudo. Não apenas muito, mas tudo. Porque este nome Judá vem do radical da palavra louvar. É a desinência da palavra louvar. E se nós pararmos para pensar em toda a história da vida de Judá a partir de então, nós vamos perceber que Davi veio da tribo de Judá. Nós vamos perceber também que mais tarde Jesus, o nosso Salvador, veio da tribo de Judá. Enquanto Leia ou Lia, ambas as formas estão corretas, enquanto ela baseou sua vida no se eu fosse bonita como a minha irmã, se eu não tivesse os meus olhos tristes, apagados como eles são, se o meu marido me amasse como ama a minha irmã, ela teria continuado na mesma, a sua vida era um poço de amargura. Mas agora ela adorou a Deus, ela adotou uma atitude de louvor e fé. Abriu-se para Deus, que lhe deu uma nova identidade. Ela tirou a pedra que estava naquele túmulo que a fazia sofrer dia após dia. Isso fica claro quando nós lemos a história de Jacó, de Leia e de Raquel. Agora ela é a mãe do fundador da tribo da qual viria o Messias, o Salvador do mundo. Tirar a pedra não é ruim. Tirar a pedra é fundamental para que possamos entender aquilo que Deus deseja nos mostrar. Tirar a pedra é crer que o milagre vai acontecer.
Tirar a pedra é louvar a Deus pelo milagre acontecido. E por último, nessa sequência que estamos pensando, Jesus dá uma segunda ordem: desatai-o e deixai-o ir. Lázaro agora estava vivo, mas ele ainda estava com vestes mortuárias. Seus pés e suas mãos e seu rosto estavam enfaixados. Nós precisamos nos despir também das vestes da velha vida. É interessante, eu gosto muito da história de Bartimeu, aquele homem que fora cego e que um dia gritou por Jesus e pediu que Jesus o curasse. E o texto que se encontra lá em Marcos capítulo 10, 46 a 52, quando chega no versículo 10, afirma que quando Bartimeu, foi chamado por Jesus, está bastante claro ali, ele arrancou a capa que trazia sobre o seu corpo, a atirou para o lado e de um salto ficou em pé, e o ajudaram a chegar até onde Jesus se encontrava. Este ato de jogar fora a sua capa significa que ele estava se desvencilhando do seu passado, das coisas ruins que lhe haviam acontecido. Agora ele estava preparado para, depois de tirar a pedra do seu caminho, trilhar um novo caminho ao lado de Jesus. Precisamos nos revestir das roupagens do novo homem, é o que nos ensina a palavra de Deus. Precisamos ajudar uns aos outros a remover as ataduras que nos prendem. Precisamos ajudar uns aos outros a remover as ataduras do passado. Somos uma comunidade de ajuda e restauração. Este processo precisa começar pelo lar. Quantos estão vivendo em guerra dentro das casas? Quantos casais vivem em pé de guerra? Quantos pais e filhos estão vivendo momentos de turbulência? Há ataduras que nos prendem ao passado. Eu acabei de dizer que o passado não é de todo mal, há coisas boas, nós podemos lembrar delas e por isso tiramos a pedra. Mas ao tirar a pedra, nós também estamos removendo aquelas coisas ruins do passado, que são os velhos hábitos, os costumes que nos limitaram e ainda nos limitam hoje. Costumes que tiraram a nossa liberdade e a nossa ação. Mas eu gostaria de destacar, antes de falar sobre o último aspecto desta mensagem, que quando Jesus ouve Marta dizer: ele está morto, ele está aí há 4 dias, ele já cheira mal. Jesus voltou-se para Marta e diz: se creres, verás a glória de Deus. Jesus quer não apenas que encontremos a solução, mas que nós nos tornemos a solução. Em vez de duvidar, de questionar, de lamentar, de achar que as coisas já estão cheirando mal, nós devemos crer. Jesus está dizendo: Marta, creia. A porta do milagre é aberta com a chave da fé e não da lógica. Então, quando Jesus diz a Marta: se creres, verás a glória de Deus, ele está dizendo não apenas para ela, mas para todas as pessoas que vieram depois de Marta. Ele está dizendo que se nós crermos na sua palavra, nas suas promessas, no milagre que ele nos prometeu, coisas extraordinárias vão acontecer. E eu quero ir para o último tópico, a respeito do qual quero falar aos irmãos nesta ocasião. Quero falar-vos sobre o propósito do milagre. Em primeiro lugar, o texto bíblico nos diz que o propósito do milagre na vida de Lázaro foi para que fosse dado glória a Deus. É o que nós encontramos no começo do capítulo 11, logo no versículo 4. Quando Jesus ouviu que Lázaro estava enfermo, ele disse: esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja por ele ou por ela, pela enfermidade, glorificado.
Tudo que Jesus ensinou e fez foi para a glória de Deus. Eu fico triste quando vejo hoje pregadores, principalmente aqueles que têm acesso aos canais de televisão, que quando fazem alguma coisa, ou quando Deus faz através deles, eles querem contar vantagens. Eu fico lembrando de Pedro e João quando subiam as escadarias do templo, e quando chegaram à Porta Formosa, está lá um homem paraplégico, um homem enfermo, um homem que não podia andar. E eles dizem a este homem para que se colocasse em pé. Mas é interessante que Pedro diz: nós não temos ouro nem prata, aquilo que temos te damos, em nome de Jesus. Sempre é para a glória de Deus, sempre é para a glória de Jesus, e não para que o homem seja glorificado ou exaltado. O maior projeto da vida de Jesus era a glória do Pai. Ele veio revelar o Pai, estabelecer o reino de Deus na terra. Ele veio para mostrar como é o coração de Deus. E Jesus nunca fugiu do seu ideal. Quando Jesus está diante de um homem cego, capítulo 9 do Evangelho segundo João, 2 capítulos antes deste que lemos, os discípulos olham para Jesus e perguntam: quem pecou, este ou seus pais? Jesus disse: nenhum dos dois. Primeiro, ele não tinha como ter pecado, porque o texto começa dizendo que ele nascera cego. E depois de informar que nem ele, nem os pais haviam pecado, ou cometido um pecado que tivesse como consequência a sua cegueira, Jesus diz: ele está aqui diante de mim agora, para que o nome do Pai seja glorificado. Quando nós olhamos para este capítulo 11 do Evangelho segundo João e observamos a morte de Lázaro, nós percebemos que esta era a oportunidade para que o Pai fosse glorificado. Jesus poderia ter curado, como eu disse semana passada, Lázaro lá onde ele se encontrava. Ele não precisava ter chegado em Betânia, mas ele não fez. Ele está dizendo que esta enfermidade não tinha como objetivo final a morte de Lázaro, embora ele tivesse morrido, mas era para que o nome do Pai fosse glorificado. A ressurreição de um morto é um milagre maior do que a cura de um enfermo. Não há dúvida aos olhos humanos. Para Deus é a mesma coisa. Para Deus, milagre é algo perfeitamente natural, mas para nós, não. Então, a ressurreição é maior do que o milagre de cura de um enfermo. A ressurreição de um morto de 4 dias é maior do que a ressurreição de alguém que acabou de morrer aos olhos humanos, como acontecera com a filha de Jairo lá no capítulo 5 de Marcos. A coisa mais importante em nossa vida não é sermos poupados dos problemas, mas é glorificarmos a Deus em tudo o que somos e fazemos. Quando somos confrontados pela doença, pelo desapontamento, pela demora, nosso único encorajamento é saber que vivemos pela fé e não pelo que vemos. O salmista no Salmo 50, versículo 15 diz, aliás, é Deus falando através dele: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Que tudo o que fizermos neste mundo, façamo-lo para que o nome de Deus seja glorificado. Mas este milagre de Jesus também tem como objetivo o despertamento da fé. É o que nós vemos nos versículos 15, 42 e 45. O milagre não é um fim em si mesmo. Ele tem o propósito de abrir portas para a fé salvadora e para uma confiança maior em Deus. Os milagres de Cristo sempre tiveram um propósito pedagógico. E este propósito era de revelar verdades espirituais. Porque Jesus sabia que os milagres estimulam a fé. Quando Jesus multiplicou os pães, ele queria ensinar que ele
é o pão da vida. Está lá em João capítulo 6. Quando Jesus curou o cego de nascença, que eu acabei de citar, do capítulo 9 de João, ele queria ensinar que ele é a luz do mundo. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, ele queria ensinar que ele é a ressurreição e a vida. Com os milagres, Jesus tinha propósitos bem definidos. Ao atentarmos para este texto, observamos que Jesus tinha o propósito de fortalecer a fé de seus discípulos. Jesus tinha o propósito de que Marta cresce antes de ver a glória de Deus. Jesus tinha o propósito de despertar a fé salvadora nos judeus que estavam presentes junto ao túmulo de Lázaro. É o que nós vemos no versículo 42. Acima de tudo, Jesus tinha o propósito de proclamar que a vida futura só pode ser alcançada pela fé nele e que a morte não tem a última palavra para aqueles que nele creem. É por isso que ele diz a Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim não ficará morto. Eu quero concluir dizendo ao amado irmão, irmã, amigo, amiga, talvez você esteja passando por uma aflição como Lázaro, Marta e Maria. Talvez haja alguém enfermo na sua casa. É possível que venha orando pela cura desta pessoa, deste querido, deste amado, e o que você tem visto o tem enfraquecido, porque a pessoa tem piorado. Talvez você espere a intervenção de Jesus há muito tempo, e ele parece atrasado, como pareceu atrasado para Marta e Maria. Talvez as pessoas cobrem de você, porque Jesus ainda não atendeu. Se esse Jesus existe, se esse Deus existe, por que ainda não atendeu o seu clamor? Saiba de uma coisa, Jesus nunca chega atrasado. Deus nunca se atrasa. Ele não é apenas o Deus que fez e que fará. Nós falamos sobre isso nas semanas anteriores. Ele é o Deus que faz ainda hoje. Ele chora com você e comigo. Ele se importa com você. Ele faz o impossível por você e por mim. Para socorrer você e a mim, ele deu a sua vida na cruz. Para salvar você e a mim, ele deixou a sua glória. Ele veio a este mundo como homem de dores. E como tal, ele foi preso, condenado, ele foi pregado na cruz. Com a sua morte, ele subjugou a própria morte, vencendo-a. É o que nos ensina a sua palavra, lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 55 e 57. O texto diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porquanto o aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Contudo, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Para facilitar o entendimento, uma outra versão diz assim: ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão? O pecado é o aguilhão da morte que nos fere, e a lei é o que torna o pecado mais forte. Mas graças a Deus que nos dá a vitória sobre o pecado e sobre a morte por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero concluir dizendo a você que me ouve hoje, ainda que o seu problema aparentemente seja insolúvel, ainda que o seu Lázaro esteja sepultado há 4 dias, creia e você verá a glória de Deus. Esta é uma promessa de Jesus. Nós vamos cantar o hino de número 160 do cantor cristão. Deus promete. E ele promete, ele cumpre. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta. E é isso que o hino está afirmando. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça, crendo que há de obter. Então creia, e então você verá a glória de Deus. Vamos cantar este hino 160.
Estamos chegando ao final do nosso culto desta noite. Quero mais uma vez deixar com os amigos pedidos que foram feitos. A minha filha Mariane pede pela Ana Elisa, sua irmã Ana Beatriz, pelo seu aluno Felipe, de 10 anos, que precisou operar o braço quebrado e colocou 2 pinos. O meu irmão Inácio pede pela Cris, secretária de um médico amigo. Está fazendo quimioterapia e na primeira passou muito mal. A irmã Maria Guimarães pede por sua saúde e também saúde da Alessandra. A irmã Heleninha pede por um menino de 10 anos chamado João. Ele operou, tirou a vesícula e acabou adquirindo uma pneumonia. A minha esposa Denise pede pelo Guilherme, está em tratamento no Hospital Boldrin, apenas 12 anos, e pede pela Ana Carolina, uma menina de 8 anos com leucemia, pelos seus pais. A irmã Marisa Guizo pediu há dias pela irmã Sônia Slipak e pelo seu esposo, pastor. Também vamos orar pela Fátima de Oliveira, irmã da cunhada do irmão Cleiton, a Ana Maria de Oliveira Monteiro. Eu gostaria de continuar orando pela irmã Fátima, pelo irmão Ronaldo, Regilene, Olga, Heleninha, Tereza, a irmã Nair, o seu filho Frank, que está enfermo, pela Vasti, minha irmã Ana Maria, ainda pelo casal de missionários Sérgio e Gislene, pastor Rubens e esposa, pastor Pedro e sua esposa Valquíria, em tratamento do câncer. Nós vamos orar, concluindo o nosso culto desta noite. Mais uma vez, nós estamos diante de Ti, Senhor amado, Pai de misericórdia. Queremos agradecer-Te por tudo aquilo que vimos e ouvimos, agradecer-Te por Tua palavra que tão de perto fala ao nosso coração e pela certeza que ela nos traz de que, por maiores que sejam as provações e até mesmo privações, Tu estás conosco. Nós podemos crer pela fé nos teus milagres. Por isso, neste momento, nós queremos apresentar-Te os nossos pedidos. Queremos colocar diante de Ti a vida da Ana Elisa, da Ana Beatriz, do Felipe, a vida da Cris, a vida da irmã Maria Cardoso, da Alessandra, da irmã Heleninha, do João, essa criança, Deus, internada, hospitalizada com infecção pulmonar. Apresentamos-te também a vida do Guilherme em tratamento ali no Hospital Boldrin. Apresentamos-te, Senhor, a vida da Ana Carolina, de apenas 8 anos, com leucemia. Abençoa sua mamãe, os seus queridos. Também te pedimos, Senhor, pela senhora Carmen, sua filha Regina e toda a família. Pedimos-te pela irmã Regina Bill em viagem, que possas livrá-la dos perigos, trazendo-a, assim como os seus, de volta, seguros sob os teus cuidados. Apresentamos-te a vida da irmã Sônia Slipak, agradecemos-te porque a cirurgia foi um sucesso, em breve ela estará recebendo alta. Também agradecemos-te, Senhor, pela vida pedimos-te pela vida do Eduardo Henrique Duarte. Pedimos-te pela vida da Carilene, que passará por cirurgia, que tu possa estar agindo poderosamente e que tudo possa transcorrer da melhor maneira possível. Apresentamos-te a vida da Tânia, Fátima de Oliveira, que tu possa estar também agindo em seu benefício e que em breve ela esteja restaurada. Colocamos diante de Ti a vida da irmã Fátima, do irmão Ronaldo, da irmã Regilene, da irmã Olga, da irmã Tereza, da irmã Nair, do seu filho Frank, das minhas irmãs Vasti e Ana Maria, dos meus demais queridos irmãos em Cristo,
o Osmar Frolini, a irmã Cecília, o seu esposo, seus filhos, sua nora. Colocamos diante de Ti a vida da irmã Lourdes Gandolfo, do seu esposo Anselmo, o senhor Anselmo, seu filho André. Colocamos diante de Ti a vida do pastor Rubens, da sua esposa Ana Maria, que o tratamento que ele está fazendo possa ser suficiente para a sua recuperação, se for esta a Tua vontade, e para a honra e glória do Teu nome. Colocamos a vida do pastor Sérgio, sua esposa a irmã Gislene, que eles possam ser consolados por Ti. Abençoa a irmã Valquíria no tratamento quimioterápico, seu esposo o pastor Pedro. Colocamos, enfim, diante de Ti a vida de todos aqueles que sofrem, aqueles que pedem oração, aqueles que nós, infelizmente, não temos seus nomes em mãos, mas sabemos que muitas pessoas nos ouvem e carecem da Tua bênção. Derrama o Teu poder sobre a vida de todos eles. Guarda-nos a todos durante o restante da semana, e que tudo quanto fizermos, façamos-lo tão somente para a Tua honra e glória. Oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. O céu é Jesus, é Jesus, é Jesus. Eu já ouvi falar de uma terra sem igual, onde tudo é paz e não há lugar pro mal. Anelo esse lar tão puro e sem igual, mas eu não sei o dia em que virá pra mim. Enquanto estou aqui, começo a pensar que desse bom lugar já posso desfrutar. E quando vejo mãos unidas, multidões cantando um hino, vejo anjos celebrando, é o céu que está chegando. Eu posso aqui provar as delícias desse lar, se eu procurar viver como meu Jesus viveu, em meio à luta e dor, eu posso estar em paz, pois meu viver já coloquei nas mãos do Pai. Enquanto estou aqui, começo a pensar que nesse bom lugar já posso desfrutar. E quando vejo mãos unidas,
aprendi a perdoar.